Vamos então serenando os nossos corações, iluminando o nosso pensamento, entrando em sintonia com os mentores que cuidam com muito carinho do Projeto Centro Espírita. Não é porque estamos fisicamente separados uns dos outros que não estamos conectados por essa espiritualidade que cuida deste projeto, envolvendo a todos aqueles que estão participando da reunião hoje, online, aqueles que, por alguma razão, não podem participar, a nossa querida irmã Sandra, e toda a sua família seja amparada nesse momento de dificuldade, da separação momentânea do nosso irmão que fez a sua passagem. Então vamos todos nós em pensamento, de mãos dadas, nós encarnados e a equipe desencarnada que também cuida deste projeto, separados pela sutil diferença entre os dois planos. Vamos dando as mãos ao Mestre Jesus, a quem nós agradecemos pela permissão de que façamos parte da sua seara de amor, trabalhando fraternalmente e de mãos dadas com esse nosso maior amigo, guia e modelo de conduta moral. Vamos chegando até Deus, o Pai da vida, agradecendo por esta oportunidade encarnatória, agradecendo pela oportunidade de participarmos de um grupo coeso com os mesmos propósitos elevados. E a esse Deus de toda bondade, justiça e misericórdia, pedimos licença para iniciar o trabalho da manhã de hoje, oferecendo-lhe a oração. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e que assim seja. Muito obrigado, Eduardo. Queridos amigos, então, vamos dar início aqui ao projeto. Novamente, dando um bom dia para todos. Uma alegria estarmos aqui de volta, viu? E hoje, o tema, eu acho que ele é alimentador para todos nós que estamos no trabalho espírita. Nós colocamos lá o título como a visão da espiritualidade sobre os trabalhadores do bem, e nós vamos trazer aqui um caso muito interessante, mas nós vamos iniciar, deixa eu abrir aqui, vamos iniciar fazendo uma pergunta, né? E a pergunta é assim: quais os cuidados que os bons espíritos prestam aos trabalhadores do bem? Eu vou... E aí a gente pode dar exemplo, e pode abrir o microfone e falar, por favor, participem. Eu botei a pergunta no chat, né? E aí a gente pode interagir aí, gente. Aqueles que já conseguiram sair do cobertor. Posso? Pode falar, Márcia. Leila. Desculpa, eu vi uma mão levantada, mas pode falar, Leila. É bem rapidinho. Então, eu vejo que a espiritualidade, não sei se dá para fazer uma correlação, mas com a própria seleção natural, né? Recentemente eu li um livro que se chama, muito interessante, Natureza Humana, Fatos Biológicos, Incríveis para você pensar diferente, né? Então a gente vê que
aquele, por exemplo, orangotango, não é? Ele cuida das suas crias, mas ele também tem aquele vínculo, contato, afeto, não é? Então eu penso assim, a espiritualidade nos ama muito, mas ela nos respeita. Então, por exemplo, às vezes alguém entra no centro espírita com uma missão, ou é presidente, ou é isso, aquilo, mas se ele não aproveitar o guarda-chuva ali, que a espiritualidade está cuidando, né, Valtênia? É uma seleção natural, ele vai ficar perdido no tempo dele, e quando ele voltar, será recebido. Então, eu vejo muito essa correlação, a espiritualidade com a seleção natural e os fortes cuidando daqueles, mas é que nem só rapidinho, a história da águia, né? Ela põe os filhotes numa montanha mais alta que tem. E aí ela, quando os filhotinhos lá começam a crescer, eles têm que aprender a voar. Aí ele joga os filhotinhos para eles aprenderem a voar. Só que diz que 30% morre, 20% se machuca e 50% sobrevivem, né? Numa média assim básica. Então a gente vê que nós somos assim, não é? Nós somos jogados mesmos, às vezes para um trabalho, para uma tarefa, e muitas vezes a gente morre na praia, né? Como fala, e outras vezes a gente vai a fundo mesmo sendo contrariado, pessoas que não gostam da gente estão convivendo dentro de uma seara espírita. Graças a Deus. Muito bom, Leila. Obrigado. Isso aí. Oi, Márcia, pode falar. Então, a pergunta é: quais os cuidados da espiritualidade com os trabalhadores do bem? Boas energias, bons conselhos, estando do nosso lado o tempo todo. Muito bem. O que mais, gente? Que cuidados que os... Exemplo de coisas que os espíritos fazem pela gente. Quando dormimos, eles podem nos dar até a sequência de um trabalho espiritual que nós vamos passar ali dali algumas horas. Eles podem nos preparar para os trabalhos que a gente vai ter. O que mais, gente? Nos intui, nos encorajam, para que a gente possa fazer a nossa parte, porque a deles eles fazem, né? Agora as nossas, somos nós que temos que fazer. Então, eles dão essa coragem, essa intuição para que a gente siga. Muito bom. O que mais, gente? Ótimo. Isso aí. Alguém escreveu aqui, produção de direcionamento de vida. A Eunice levantou a mão. Pode falar, Eunice. Então, eu acho que, por exemplo, todos os dias quando eu acordo, eu faço a oração, pedindo força para ter naquele dia. E uma anotação assim, desde sempre, quando eu ia em algum lugar, ou numa igreja, ou que tinha grupo de jovens, ou alguma coisa, eles me colocavam muitas vezes, depois de um certo tempo, para orientar aquele pessoal. Só que eu estava falando com meu marido, até hoje eu sou desse jeito. Eu não consigo orientar. Eu peço ajuda para os bons espíritos, eu oro pela pessoa para que eles possam orientar. Porque eu acho que dentro de nós, cada um tem a nossa ética, cada um tem a nossa vibração espiritual. Então, de vez em quando, eu não me sinto assim à vontade para orientar alguém do ponto de vista que é pedido. Aí nós tivemos uma aula há muito tempo, há algum tempo já, no Eduardo Monteiro, que eu lembro do Marcos ter falado. Quem nós somos perante a seara de Jesus? Ele jogou a semente. Em que lugar nos encaixamos? Eu falei para o meu marido, nem nessa, vocês acreditam, nem nessa encarnação eu ainda não consegui me encaixar. Então é uma coisa assim que tenho muito bem dentro da mente. Então eu peço essa ajuda espiritual para uma pessoa que está passando por algum problema. Na escola, por exemplo, hoje nós temos muitas crianças que já são espíritos assim, que tiveram várias reencarnações e que questionam e que batem de frente. Então, o que eu faço? Vou orando por eles, vou perguntando. Eu ia até perguntar para vocês,
dá, né? Para esses espíritos que ficam lá na hora, a gente evangelizar eles, não dá, não? É o que eu tento fazer com as crianças. Mas eu não consigo me colocar numa posição de que eu posso, porque eu acho que todo mundo pode, desde que peçam aos bons espíritos ajuda para isso. É, Então, é mais ou menos, se deu para entender o que eu falei? O que um pouco, vocês acham disso? um pouco sim, Eunice, mas todos nós estamos aí em condição de fazer o bem. E quando a gente se coloca nessa condição, a espiritualidade nos apoia, né? E basta a gente se colocar nessa posição, né? Mas muito bom. Quem mais aqui? O Marcos? Pode falar, Marcos. Então a pergunta quais são os cuidados da espiritualidade, dos bons espíritos, com os trabalhadores do bem? Lembrando aí as questões do André Luiz, eles nos convidam a participar de reuniões na espiritualidade, de congressos, muitas vezes, no sentido de nos auxiliar, né, na nossa jornada de aprendizado. Então, a preparação para a gente trabalhar, isso traduz algumas vezes em situações que a gente dorme com um problema e às vezes acorda com uma certa solução, né? Então, eles nos auxiliam de todas as maneiras, né? Procuram nos auxiliar. E isso é bem significativo nas obras do André Luiz, que ele fala a respeito disso, né? Eles nos convidam a participar de reuniões que nos auxiliam, né? No aprendizado e na jornada. Achei bem significativo isso. Legal, muito bom. Então, dentro disso que o Marcos falou, de um pouco do que, por exemplo, a obra de André Luiz nos trouxe, né, sobre a visão, eu queria que a gente entrasse em mais detalhes, né, mas a gente falar de forma genérica, ele nos protege, né, etc. Mas tem muita coisa dentro dessa generalidade que é importante a gente reter. E dentro do estudo de hoje nós vamos ver isso. E vou convidar vocês, então, para entrar num caso que eu vou apresentar. E aí a gente vai trazer essas reflexões aí muito do que tem na obra de André Luiz, como o Marcos colocou. Muito bem, vou apresentar agora um slide e a gente vai dar andamento. Deixa eu abrir aqui um segundinho. Pronto. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas depois a gente quem conhecia ele. Então, nós vamos começar contando a história do Martim Gaspar, que era um senhor de escravos também, e nas suas terras ele tinha muitos escravos, e ele não era uma pessoa boa com eles, e dentro dos relacionamentos que ele teve, né, uma das escravas gerou um filho, e ele tomou o filho dela, e como ele fazia com tantas outras, ele vendia depois e tal. E o Martim Gaspar, ele se afeiçoa por esse menino, diferentemente de outros que já haviam nascido nessas condições, e tem um carinho muito especial com ele. Nós vamos chamar esse menino de Adelino, para facilitar depois o entendimento. E o menino vai crescendo, e ele tem muitos cuidados com o rapaz, dá muito carinho para ele, envolve ele e dedica, né, toda a sua afeição para aquele filho, né, do coração ali. E aí, em algum momento, o Martim Gaspar ele casa. E ele se casa com a Maria Emília, e o que acontece é que o filho Adelino ele acaba se interessando pela a esposa do próprio pai. E aí, eles se envolvem, e com o consentimento da esposa e com a ajuda de outros amigos amigos ali que eram ex-escravos, ele envenena o Martim Gaspar, né? O que era o pai dele,
e para ficar com a herança e ficar com a esposa do pai. Bom, obviamente o espírito depois volta, o Martim Gaspar volta e começa a obsidiá-lo, mas obsidia de tal maneira durante 5 anos que, no final, aquele veneno que havia feito feridas no pai, tinha maltratado, né, o corpo do pai, na verdade, a obsessão do pai sobre ele acaba também trazendo um desconforto muito grande e ele adoece e vem a morrer. E quando ele morre, ele vai para o plano espiritual, onde o Martim Gaspar, com outros espíritos, fazem muitas coisas com ele, e ele sofre muito no mundo espiritual. Bom, até agora é a história triste, né? A parte ruim. E eu acho que dessas histórias nós temos aí um monte. Agora, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero planejar a reencarnação de Adelino Corrêa. E eu queria que vocês falassem como vai ser a vida dele, né, as coisas que vão acontecer. Eu trouxe aqui uma ficha apenas para a gente ter um caminho para seguir, né? Como é que vocês acham que vai ser a vida de Adelino Corrêa, o rapaz que matou o próprio pai envenenando ele? Que vida vocês dariam para ele, gente? Eu acho que como um deficiente tremendamente necessitado, Valtena. Vai vir, então, deficiente com muitas necessidades. É isso, Maria Isso, Cecília? Obrigado pela sua contribuição. Muito bom. O que mais, gente? Quem falou foi a Leila. Agora acho que a Maria... foi a Leila, desculpa. A Maria Cecília levantou a mão. Maria Cecília, você pode falar, desculpa. Obrigado, Cris. Eu acho que eles podem vir numa condição, até numa condição de pai e filhos, de novo, né? Não sei. Mas se amando. Um na condição de pai, né? E o outro na condição de filho. Mas um vai amar e o outro pode não ter esse retorno, né? Mas um vai amar mais o outro. Entendeu? Para eles conseguirem se conciliar. Tá ótimo. O que mais, gente? Como é que vai ser a vida de Adelino? Oi, aqui tem a Natalina. Pode falar, Natalina. Bom dia. Bom dia. Eu acredito, assim, que pelo que a gente estuda, né? E ainda está aprendendo e vivenciando, né, no dia a dia, os familiares, os amigos, as amizades, o mundo em si, eu acredito que eles viviam em família, os dois, e a esposa do Adelino, do pai, viria como mãe e os dois como pai, um como pai e outro como filho, né? Tipo, disputando a mesma pessoa, só que em condições diferentes. Isso causaria um desconforto muito grande na família, um desentendimento muito grande, e necessitaria muito da religião, da doutrina, do entendimento, do estudo, para poder manter a harmonia e a paz. Legal, Natalina. Muito bom. Agora eu vou ouvir o Sérgio e depois eu vou retomar a palavra aqui. Pode falar, Sérgio. Avaliando ali o fato de ele ter sido o filho de uma escrava, e ele já ter tratado ele de uma forma diferente, ele já estava trazendo um amor diferente para ele, né? E eu acho que eles já teriam trazido um desentendimento de uma outra vida e uma proposta já de entendimento nessa que eles estão vivendo agora, né? Então, de repente, esse pai está tentando realmente conciliar uma situação com o escravo, né? E talvez tenha necessidade de nascer novamente numa condição igual, para que ele possa aprender a amar o pai, né? Ele não consegue, ele sempre acaba matando ele, de repente tendo esse tipo de situação, né? Então, talvez como pai e filho novamente não seria uma má ideia, não.
Excelente, Sérgio. Muito bem, gente. Bom, eu vou pegar aqui o chat para ver o que as pessoas falaram, né? Então, a Maria Cícera falou que vai vir com uma baita dor do estômago, né? Penso que dependerá de suas necessidades, conforme a consciência e as relações possíveis com as pessoas envolvidas, a Neuzeli. E a Paula, se ele não se arrependeu, pode vir órfão com enfermidade. Porém, se arrependeu, pode vir em uma configuração familiar com desafios de harmonização. E aí o Zé Carlos fala, primeiro, reconhecimento da falta, segundo, arrependimento sincero, terceiro, reparação do mal causado. Bom, então eu vou contar agora a história dele, na continuação do livro, né? Esse caso está no livro Ação e Reação. E eu vou, primeiro, as pessoas foram chegando, né? Então eu vou narrar rapidamente aqui do que a gente está tratando. Gente, a nossa equipe agora está fazendo parte do departamento de reencarnações, viu? A gente agora já planeja a vida dos trabalhadores do bem. Então, vamos lá. Então, olha, para aqueles que chegaram agora, nós contamos o caso do Adelino Correia, que é esse menino que nasce e o pai, né, biológico dele também recebe ele como filho ali, cuida bem, com muito carinho. No final de tudo, o pai casa, mas o menino envenena o pai para ficar com a esposa, e depois vai para o mundo espiritual sofrendo, e tal. Aí a gente pediu para o grupo fazer a ficha da reencarnação dele. E agora, vamos ver como ele nasce. Adelino, ele nasce... o nome é Débito Aliviado, capítulo 16 do Ação e Reação, o irmão da fraternidade pura. Ele nasce com um eczema na pele. Então, a pele dele é toda cheia de feridinhas. Né? Na verdade, o eczema é uma mancha, né, vermelha e tal. E ele nasce órfão, ele nasce com muitas dificuldades financeiras, né? E até aquele momento, ele tinha alguns filhos que ele cuidava, a esposa o abandona, ele fica sem a esposa, mas ele trabalha no centro espírita. No mundo espiritual, ele é recolhido, né, depois daquele ataque todo lá, e ele se arrepende, como o Zé Carlos falou, né, reconhece a falta dele e vem para a Terra para reparar o mal causado. E é isso que vai acontecer agora. Vejam, ele aqui está fazendo uma palestra, né, e disse que a palestra dele era muito iluminada, o verbo dele era um verbo assim que mexia com as pessoas e recebia a inspiração da espiritualidade com muita facilidade. E então, enquanto ele fazia o trabalho dele, as pessoas vinham, os espíritos, vinham falar com os mentores da casa para cuidar do Adelino. Então, essa senhora procura um instrutor e pede para ele, olha, ele está com muita ferida, está doendo, ele está sofrendo muito. Aí o mentor diz, calma, nós já estamos, os médicos aqui do plano espiritual já estão cuidando disso, estão dando passe nele, estão dando recurso magnético para ele aliviar. Aí daqui a pouco vem um outro rapaz e procura o instrutor e fala, olha, preciso que ajude financeiramente o Adelino, porque ele tirou dinheiro dele para ajudar minha mãe. O rapaz já estava morto e a mãe estava na Terra, e o Adelino estava cuidando da mãe do rapaz. E aí o espírito vinha interceder por ele. Naquele meio tempo que o André Luiz estava no centro espírita, a quantidade de pedidos em favor do Adelino era muito grande, porque ele ajudava todo mundo e estava em sofrimento. E aí, nós vamos agora ler aqui um pouquinho esse texto para a gente ver o cenário com clareza, o que a espiritualidade traz, né? Sérgio, você pode ler para a gente? Consegue ler daí? Ou tá pequenininho? Você está no mudo, Sérgio. Posso ler, sim, pode deixar. Obrigado. Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse, descansemos. Adelino permanece na rede da simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Incumbe-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se dedicou. As circunstâncias na luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhes aos méritos conquistados. Dir-se-ia,
observou Hilário intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sob nossa vista. Sim, aprovou Silas paciente. Os créditos de Adelino são realmente enormes. Não obstante, os débitos a quem ainda está preso. Cultiva, no entanto, a aventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjearem larga soma de reconhecimento. Legal, Sérgio. Sérgio, e aí depois o grupo, né? Vocês conseguem me explicar o que é Adelino permanece na rede de simpatia fraternal? Que rede de simpatia é essa? O acolhimento, né, ainda para que ele possa realmente vencer essa dificuldade da vida, né? Sim, legal. Da vitória dele. Obrigado, Sérgio. Ana Laura, pode falar. Então, eu entendo também que foi, no fundo, todos nós somos, né? A gente tem a nossa bondade também dentro do coração, e ele foi uma pessoa muito boa, então, assim, espiritualidade também conta com essas atitudes boas que ele teve com o pai, né? Mas aí veio aquela tentação e aquela situação e ele mudou o caminho, né? Mas conta a bondade que ele fez na vida passada. Então ele tem simpatia pelos, né? Ele é visto com bons olhos pelos bons espíritos porque ele realmente tem essa bondade no seu coração. É assim que eu entendo. Legal, Ana Laura. Mas será que aqui essa rede de simpatia é da vida passada ou é da vida presente, gente? E o que seria uma rede de simpatia? Nós também temos isso? Marcos, fala aí, ajuda a gente. Sem dúvida, né? Em função das tantas e múltiplas encarnações que nós tivemos, a nossa família espiritual ela é muito maior, muitas vezes, do que a gente imagina. Então, essa rede, com certeza, nós criamos desafetos muitas vezes, mas também criamos afetos, né? Então, isso nos sustenta ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, é muito interessante a gente entender que nós temos muitos espíritos protetores, né? Temos nosso anjo da guarda, e tantos outros, né, que a gente já conviveu em função das nossas reencarnações múltiplas, né? Então, essa rede, ela é bastante significativa. É que, às vezes, a gente, em função da nossa necessidade em determinadas reencarnações, a gente acaba não, vamos dizer assim, não entendendo o quão grande é a bondade divina conosco, que nos encaminha sempre para o bem, apesar das dificuldades que muitas vezes nós criamos. Né? Legal. Eu vou contar 2 casos aqui, interessantes, e que a gente, para a gente identificar como que a bondade que a gente faz volta para a gente numa chamada rede de simpatia. Isso é muito forte para a gente, e a gente precisa ter isso em mente, né? O primeiro caso é da Dona Ivone Pereira. A Dona Ivone Pereira, ela, assim como o Divaldo também, ela pegava a lista do jornal das pessoas que morreram, principalmente os suicidas, e fazia oração por eles. E ela orava por todo mundo, né? E ela tinha uma rede de simpatia enorme ao redor dela. Teve uma vez que, eu não vou precisar exatamente o caso, mas teve uma vez que alguma pessoa encarnada estava fazendo uma maldade com ela. Sabe o que aconteceu? Os espíritos que ela cuidava apareceram para ela e falaram assim: o que esse cara está fazendo aí? Você quer que a gente dá uma coça nele? A gente vai pegar ele. Mas isso é real. Se você ajuda as pessoas, depois você cria amigos que amam você. Aí depois alguém está fazendo uma maldade com você, esses amigos vão lá e te protegem. Né? Esse é um fato. Você não pediu, óbvio que você não vai querer, não ela falou para ele não fazer nada, né, de maldade com ele. Mas a pessoa fica impedida. Um outro caso, eu me lembro, no centro espírita que a gente trabalhava,
no Rio de Janeiro, a gente ia para a comunidade do Jacarezinho, fazer um trabalho lá na favela. E era um trabalho bonito de sopa, de evangelização, um trabalho assim muito lindo. E o que acontecia? Quando a gente chegava no centro espírita, que ficava no meio urbano, normal, no Engenho Novo, os carros começaram a ser assaltados. Aí teve uma vez que o espírito foi na reunião mediúnica e disse: olha, vocês não são aqueles que vão lá, na comunidade tal? Então não vai ter mais assalto aqui, não. Gente, pararam os assaltos na rua. Foi impressionante aquilo, né? Porque havia uma rede de simpatias. Bom, a Márcia aqui levantou a mão, aí depois eu continuo mais um caso aqui. Pode falar, Márcia. O que deu para entender também, que nessa encarnação que ele está ali fazendo trabalhos, parece que é palestra em casa espírita, né? Ele está fazendo bem nessa encarnação, né? E por isso que a espiritualidade está pedindo para as pessoas auxiliar ele, né? Para o grupo, né? Tentar ver se ele está precisando de alguma coisa. Porque no passado, na verdade, ele deu mais atenção à paixão, né? O que deu a entender. E uma história que eu achei linda, e é muito interessante, que tem um filme de Ana Montessori. Ana Montessori, ela é conhecida mundialmente. E ela também, ela amparava, né, as crianças, né? E ela tinha muito amor na forma de educar. E essa Ana Montessori, no final do filme, vocês precisam assistir, vocês verem que é exatamente o que está acontecendo aqui nessa reunião. A moral dessa reunião, né? Obrigada, amigos. Muito bom, Márcia. Bom, então, como a Márcia estava falando, ele fazia o bem ali no centro e recebia. Vejam, aquelas pessoas que ele fazia o bem sabiam quem era o Adelino de outra vida? Excluindo os mentores, que são do nível mais elevado, os outros não sabiam. E eu pergunto, aí, o que a gente faz no centro, as coisas que a gente faz na nossa vida pessoal, alguém aqui fica com uma ficha assim, dizendo, olha, esse cara aqui foi um torturador, não sei das quantas, fez isso, criminoso tal. As pessoas não sabem. Tirando os espíritos obsessores que nos odeiam, a gente fez maldade com eles, os outros não sabem. Então, você reconstrói a vida. A gente agora tem uma oportunidade fantástica de reconstruir. Não é? Então, quando a gente tem as atividades do centro, e muitas vezes a gente fala assim, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Aí tem as atividades assistenciais, que muita gente menospreza no movimento espírita, o que é um erro, né? É um erro. A gente deixa de criar a rede de simpatias. Vocês vejam que a obra de um Chico, ou de um Divaldo, ou de um Bezerra de Menezes, que são referências para a gente, elas foram obras que tinham muita doutrina, mas também muito amor e caridade. Então, nós construímos uma rede de simpatias. Ficar só na filosofia e na ciência não cumpre o papel do espiritismo, porque a transformação da humanidade se dará pelo amor, e não pelas equações ou pelas lógicas filosóficas, né? Muito bem. Agora, a Maria Cícera levantou a mão. Pode falar, Maria Cícera. Bom, é um caso que aconteceu comigo, então eu não gostaria muito de falar, mas eu acho que ilustra bem. Eu sempre, toda a minha vida, eu dei comida para esse povo que bate na minha porta. Como eu moro em casa, né? Eu ainda moro na frente de um hospital, então era muita gente que batia na porta pedindo comida, pedindo agasalho, e eu nunca deixei de atender. Há uns 2 anos atrás, eu resolvi que eu não ia mais dar comida para aquele povo, porque eram sempre os mesmos. Dinheiro, comida, sapato. Eu resolvi parar de atender. Tá lá, não vou dar mais. Eu bati na porta, não tem. Aí bati em dia de chuva, tudo molhado, não tem. Eu virei o sei lá o quê. Então, teve uma noite que eu estava dormindo, aí
Teve um deles, porque sempre, olha, ele me pedia arroz com ovo. Ah, arroz com ovo, com a gema mole. E eu fazia. Então, quando eu parei de fazer tudo isso, esse cara, ele me apareceu e queria me bater. Ele partiu para ele veio para cima de mim com tudo. Nisso, todos aqueles que eu dei comida apareceu para me defender. Ele falou: você quer bater nela? E todos aqueles anos que ela nos deu comida, nos deu roupa, nos deu dinheirinho para a gente ir para a nossa cidade. E olha, eu acordei muito assustada, e continuo não dando comida. Tá ótimo, Maria Cícera. Aí você teve aí um aviso da espiritualidade sobre o valor da prática do bem, né? Muito bom. Oi, Anisaura, pode falar. Bom dia. A gente está falando de projeto reencarnatório, né? A gente está fazendo esse exercício. Então, acho que essa rede de proteção espiritual já começa no projeto reencarnatório, né? Com arrependimento sincero. Aí aqueles espíritos, aquela equipe de bons espíritos ficam envolvidos, e quando ele reencarna, com a chance, né, do esquecimento, mas ele vai tendo essas inspirações. Então, acho que é o que acontece com a gente, né? A gente tem um compromisso ainda antes de reencarnar, e a gente vai sendo inspirado, só que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber, né, esse direcionamento. Mas essa rede começa, na minha opinião, começa antes, né, que seria a rede maior, né, a rede dos bons espíritos. Muito bem. Essa rede dos bons espíritos, eles são tão elevados que, mesmo sabendo que nós somos criminosos, eles são caridosos e projetam, vamos dizer assim, um plano educativo para as nossas vidas. Uhum. Mas quando a gente chega na Terra, nós precisamos criar as nossas redes, né? Que são realmente de gratidão pelo que a gente faz. E se a gente não faz isso, depois fica mais difícil. No livro Nosso Lar, tem um caso em que uma senhora, ela está há, sei lá, uns 6 anos no Nosso Lar, eu não lembro, mas era bastante tempo, de 6 a 10 anos lá. E quando ela chega para pedir uma ajuda com a família dela, o mentor, acho que o Clarence, diz para ela: mas você não tem nenhum ano de trabalho aqui, se somar todas as horas, que não dá um ano. Assim, era muito pouco, né? E ela é entrevistada junto com o André Luiz, que o André Luiz estava querendo emprego, e ela estava querendo também, emprego assim, uma atividade, né? E ela estava querendo um benefício. E depois que o Clarence dá uma lição muito grande ali para aquela senhora, porque ela não queria ficar na enfermagem, porque o pessoal lá era tudo sujo. Não queria ficar lá no manicômio, porque eles falavam palavrões e era não sei o quê. Então ela não queria nada, não fez nada. E aí, o espírito, ele dá uma orientação para ela, dizendo: olha, como é que você quer ajuda lá na Terra se você não angariou aqui uma rede de simpatia para você? Era preciso que angariasse essa rede de simpatia, porque esses espíritos iriam lá ajudar a sua família também. Mas mais que isso, ela não tinha cultivado os valores que ela precisaria utilizar quando estivesse lá. Ele fala assim: você não ia aguentar tentar ajudar o seu filho e a sua família que está encarnada, porque ela não tinha adquirido paciência. Essa paciência ela aprenderia se tivesse cuidado dos doentes, limpado o chão, limpado as coisas, ter tido calma com as pessoas. Então, você tem duas coisas aí: os valores que você adquire por fazer o bem, que te fortalecem para a sua necessidade pessoal, e a rede de simpatias que você faz, né? Então, esse é um caso interessante aqui, mas tem tantos outros muito bacanas. Vamos seguir, então. E aí eu vou continuar apresentando aqui o caso do Adelino. Gente, é muito legal esse caso, porque é um espírito que consegue coisas assim fantásticas. Deixa eu ver se está no lugar certo. Aqui. Então, eu vou ler aqui. Vocês conseguem ler? Só um minutinho, deixa eu voltar.
fazer de novo. Tá aparecendo, tá. Em face da simpatia que Adelino despertava, igualmente em nós, quer dizer, aí o André Luiz está escrevendo, ele mesmo, André Luiz, sentiu simpatia por ele, porque ele irradiava isso. Acercamo-nos dele, a fim de ofertar-lhe, de algum modo, o contingente de nossas forças. O André Luiz queria dar um passe nele. Na movimentação dos passos magnéticos que passaram agora a administrar em favor de alguns enfermos. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, nos sentíamos prontos a partilhar-lhe as tarefas, tão somente atraídos por sua irradiante bondade. A abnegação, em toda a parte, é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno da sua luz. Isso aqui é bem legal, né, gente? Quer dizer, ele irradiava tanto que os espíritos já vinham em cima dele, porque já sentiam que ele tinha a vibração diferente. Aí a gente volta para a ficha da reencarnação, vamos ver aqui como é que foi a definição da reencarnação dele. Ó. Ele renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante, encontrando no espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno. Quer dizer, o espiritismo era para o Adelino a fortaleza dele para ele continuar cumprindo o plano que ele tinha. No qual tem sabido estender, com louvável aproveitamento das horas, o seu raio de ação no estudo edificante na caridade pura. Pausa. Ele tem sabido estender, ele está expandindo o quê? O raio de ação dele. Onde eu quero chegar com essa questão? Quando a gente chega hoje para os trabalhadores nas casas espíritas, se você chama alguém para um trabalho e fala assim, você pode me ajudar com isso? Qualquer que seja o trabalho, seja um evento, seja uma tarefa de passe, evangelização, estudo, o que quer que seja. Qual é a resposta das pessoas? Na grande maioria. Não, eu não tenho mais agenda. Eu já não tenho, eu já estou com muitos compromissos. Se as pessoas pararem para olhar a sua agenda de verdade, vão ver que tem espaço. Tem espaço. Mas todos criaram um limite. Traçaram uma roda ao redor de si e falaram assim, eu só vou até aqui. Isso é um problema. Porque nós estamos na Terra para expandir a nossa capacidade de ação. E não para a gente limitar. E dizer que a gente não pode fazer as coisas, que a gente não pode nada, que eu não tenho mais tempo, que eu não sei o quê. Nós estamos para expandir. E olha o que acontece com quem decide expandir. Né? Interessante. Ele aqui está expandindo, vê se alguém percebeu. Em que áreas que ele está expandindo a ação dele, gente? Em que áreas? Alguém consegue perceber quais são as áreas que ele está expandindo a ação? Vou ler. Na caridade. No estudo caridade. E na caridade, né? No estudo e na caridade. As duas coisas andam juntas. Isso é muito importante. No estudo e na caridade. Por que o estudo? Porque essas mensagens que a gente coloca, elas salvam vidas. E a caridade, porque é a concretização da nossa filosofia de vida. Se eu digo que eu vivo isso aqui, eu tenho que realmente viver isso fazendo bem. Né? Senão, o que adianta a gente só estudar? Muito bem. Então, prosseguindo, ele diz, como ele estende, né, na ação, no estudo edificante na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias, por parte de irmãos encarnados e desencarnados, que lhe devem generosidade e carinho, atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Interessante, né, gente? Ele não teve pai porque não havia valorizado o pai na outra vida. Às vezes, a vida nos dá mensagens duras dizendo você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você não vai ter isso, e a gente se rebela com isso, né? A gente diz, por que Deus fez isso comigo?
Eu digo isso, e aí eu vou falar de experiência própria, né? Em algum momento da minha vida, eu tive uma rebeldia com uma situação e eu precisou alguém evangélico ter um sonho comigo e dizer: eu sonhei você fazendo isso, isso, isso em outra vida. Uma pessoa evangélica sonhou um sonho de reencarnação, né? E quando eu me toquei, aquele sonho equacionava uma angústia no meu coração. E aí, depois eu pensei assim, nossa, eu estudo o espiritismo há 30 anos e não conhecia a lei de causa e efeito? Por que eu fiquei tão rebelde com essa situação? Não sei se era o meu espírito, meu protetor falando no meu cérebro, mas era o pensamento que eu tinha da indignação comigo mesmo de ter sido rebelde diante da prova que eu estava passando. Então, é muito interessante essa questão aqui. Então, ele vem órfão de pai, óbvio, né? Ele fez o mal. Não necessariamente todo mundo que maltratou os pais vai ser órfão. As coisas não são assim. Mas, no caso dele, foi. Né? Então, cada caso é um caso. Né? E aí, então, final do dia, a reencarnação dele é órfão de pai, pobreza, mas com um direcionamento espírita. Vamos prosseguir para ver o que mais que vem a vida dele. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão. Essa mansão é como se fosse uma colônia, é um posto de serviço no mundo espiritual, né? Que alguns dirigentes cuidam de pessoas encarnadas. Então, ele era uma dessas pessoas que foi atendida lá. Foi conduzido a um templo espírita, ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento da nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Quer dizer, o que está dizendo aqui? Ele aprendeu a doutrina espírita do zero? Não. Foi uma recordação do que ele já tinha aprendido no mundo espiritual. Isso acontece com os nossos jovens e com muitas pessoas que frequentam o centro espírita. Né? Elas estão recordando coisas. Para outros é mais difícil, né? Bom, alguém pode ler aqui? Marcos, você pode ler para mim, por favor? Posso sim, Voltaire. Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além tudo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que, desde cedo, se lhe expressaram na nova forma física por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia, em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo, durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir, pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Marcos, você pode comentar aí as coisas que você achou interessantes? O que me leva aqui a entender é que a lei divina, ela sempre garante um retorno para nós, né? Então, assim, é o balanceamento necessário para que a gente vá aprendendo a lidar com as circunstâncias que se nos apresentam, né? Então, assim, a prática do bem garante retorno, assim como a prática do mal também garante o retorno. Então, para mim, o que fica é sempre a misericórdia divina auxiliando na nossa trajetória evolutiva, porque são os impulsos que são necessários para que a gente caminhe, né? Sempre evoluindo, aprendendo. Então, é muito significativo esse exemplo dele, né? Ele começou a trabalhar no bem e minimizou um tanto, aqui como a mensagem disse, o sofrimento dele, né? Porque ele
ele poderia estar sofrendo muito mais em relação a isso, mas em função do que ele assimilou no bem e executou, a lei garante o retorno para ele e ele fica melhor nessa fita, vamos dizer assim, né? Excelente, Marcos. Então, esse é um ponto importante que o Marcos destacou aqui, né? É um plano de saúde que a gente adquire, que ele é gratuito. Basta a gente fazer o bem, né? Então, ele era para ter a dificuldade tão grande que ele não ia conseguir trabalhar e servir e aprender. Mas, como ele fez o bem, aquilo deu um alívio para ele, na dor que ele teria. Isso é muito bacana. Quantas curas... Aí eu pergunto, né? Quantas curas a gente tem que a gente nem sabe que teve? A gente não tem noção. A gente não tem noção. Quantos espíritos falam? Olha, quantas vezes eu vi espíritos, médiuns narrarem situações de atendimento a pessoas na casa espírita espontaneamente. Eu vi fulano receber isso assim, assado. Um monte, assim, um monte. E a gente que está na equipe de trabalho, como a gente fala sempre, né? Quem é trabalhador da equipe do Cristo não está desamparado, né? Não está desamparado. Ele não narrou para a gente como é que é? Não observai os pássaros do céu. Eles não plantam, né, nem colhem junto os celeiros, mas o Pai os alimenta, né, todos os dias. Observai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não costuram. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo quanto um dos lírios do campo. Quer dizer, naquela passagem, Jesus está falando que ele cuida da gente. E aí eu vou contar um caso, né, do Allan Kardec. Ele está encarnado. Primeiro, ele quer sair de um dos empregos. Ele tinha 3 empregos. E os espíritos falam que ele não podia, porque ele precisava daqueles empregos. Ele queria sair de pelo menos um para ele poder cuidar mais do espiritismo. Veja, às vezes a gente fala assim, poxa, para eu poder trabalhar no espiritismo, eu queria ganhar um dinheiro, né? A gente fala essas coisas. E não é isso. A gente vai ter a nossa vida normal, a luta, para mostrar que o trabalhador verdadeiro é aquele que se sacrifica, né? Senão seria fácil demais, né? Eu trabalhei um pouquinho aqui, eu ganho um monte de coisa. Mas Kardec, com dúvida, ele pergunta, mas os espíritos se preocupam com as minhas condições de trabalho material? Aí o espírito responde, e toda vez que eu leio essa passagem eu fico emocionado. Eles falam assim, se nós não cuidássemos das suas questões materiais, nós não te amaríamos. Gente, isso é sensacional. Significa que todas as coisas nossas, materiais, elas são cuidadas pelos espíritos. É impressionante isso. Isso é real. Porque a gente não quer ficar narrando casos pessoais porque fica chato, mas quantas coisas na vida da gente a gente recebeu? Quantas coisas que a gente deixou de fazer errado porque os espíritos protegeram? Eu vou contar uma que é mais fácil, né? Eu me lembro que eu estava jovem, eu tinha casado com a Mônica, a gente ia comprar uma casa, e eu queria comprar uma casa num lugar, e a casa estava toda destruída. Mas eu ia gastar tanto para comprar e depois para reformar, que era um desastre, ia ser uma coisa de jovem, né? Fazendo aquisições que não pode, né? E aí, quando eu fiz o cheque para a corretora, deu tudo errado. Eles não conseguiram descontar o cheque e alguém outro comprou a casa na minha frente. E aí eu tive um sonho. Eu sonhava que eu empurrava um fusquinha numa ladeira e ventava para baixo. E aí eu acordava com a voz falando assim, por que você está forçando a barra de uma coisa que não é para você fazer? E aí eu, obviamente, não comprei a casa, né? E aí depois eu comprei uma casa mais modesta. Mas, enfim, dentro das minhas condições na época. Mas isso eu estou dando um exemplo. Mas quantas coisas a espiritualidade protege a gente, né? Se a gente está no caminho certo. Mas vamos seguir. Marcos, você pode continuar, por favor? Agora, deixa eu só contextualizar. Agora, nós vamos para a parte final da história, que é emocionante. O Adelino, quando ele vai para casa, ele já tinha alguns filhos. E ele órfão, ele cuida de vários, eram 3, se eu não me engano. E aí, daqui a pouco, vai bater na casa dele
alguém e vai deixar outra criança. Só que os espíritos superiores tiram ele do corpo momentaneamente, desdobram ele, né, para conversar no plano espiritual. E aí ele agora vai voltar para o corpo. E é nessa hora, 2 horas da manhã, sei lá, que ele está voltando para o corpo. E aí o Marcos lê para a gente continuar aqui. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Findos alguns minutos de expectação que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vagia aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se, enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Está no... Desculpa, Marcos, desculpa. O espírito falou no ouvido do Adelino, só que é só inspiração, mas Adelino não ouviu isso, ele só sentiu isso, tá? Então vamos lá. Pode continuar, Marcos. Tá. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental, como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pecorrucho com um espontâneo gesto de amor e, após aconchegá-lo de encontro ao peito, encontro ao peito, né, voltou para dentro, gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo a mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar, que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito que, de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Absolutamente emocionante, né? Quer dizer, o retorno para ele daquela condição onde ele vai sanar realmente a dívida de uma vez por todas, né? E seguir em frente a jornada aí. É absolutamente lindo, né? Essa parte desse contexto. Muito legal, né, Marcos? Obrigada pela leitura. Leila, pode falar. Desculpa, Leila, eu acabei deixando você aí com a mão levantada. Desculpa. Imagina. Recentemente eu li na Revista Espírita que o remédio do mal é o próprio mal, né? Então, lá no DEPOI, quando se recebe assistidos para orientação e tal, a gente percebe que só se cansa no mal, porque o bem não cansa, não é? Mas o mal cansa. Muito obrigada. Nada. Oi, Ana Laura, pode falar. Eu estava aqui refletindo, né? Dando um passo atrás, né? Quando você começou a contar que o Gaspar, que é o nome do pai? Martim Gaspar era o pai dele, né? Gaspar era o pai dele. E você viu que ele vendia os outros filhos, mas ele não vendeu, né, ele em outra encarnação. O que será que houve essa ligação, né? Aí veio mais uma oportunidade, mas aí ele não conseguiu, envenenou o pai. Aí a história vai se repetindo e sempre a misericórdia de Deus, né? Tá ali amparando, teve um arrependimento, vamos lá ajudar. Ou seja,
A gente não sabe o que aconteceu no passado, mas aí foi dada uma oportunidade. Aí, como vem nos mensageiros, né, a gente reencarna com aquele propósito de melhorar. Aí tem as nossas falhas, né, mas a bondade divina está sempre ali nos amparando. Linda história, viu, Walter? Era isso que eu queria acrescentar, sempre vai se repetindo de uma forma melhor, né? Eu vejo assim, cada encarnação a gente vai dando um passo acima, avante, né? Independentemente das circunstâncias, né? E aí quando a gente olha uma pessoa com uma certa dificuldade, a gente olha, né? E aí eu só queria relatar um pouco. Eu tive uma prima que ela teve fogo selvagem, que é aquele pênfigo, né? Sim. E, nossa, ela urrava de dores. Aí ela falava para minha mãe, para ela dar um banho nela, de permanganato de potássio, para aliviar as dores. Aí minha mãe rezava com ela e aliviava a dor, sabe? Ela, nossa, tia, o que eu fiz, né? Tudo bem, a gente não está aqui para saber o que ela fez, deixou de fazer, mas a bondade, a gente não precisa saber o que foi. Ampara e acolhe, né? Que é isso que as pessoas precisam, de acolhimento e de amor, não de julgamento. Obrigada, Walter. Muito bom, Ana Laura, essa sua fala agora, porque realmente a gente não precisa vasculhar o passado de ninguém. Nós temos uma tarefa: aliviar a dor. E como alguém narrou aí, alguém escreveu no chat, né? O amor cobre a multidão de pecados. Pecados dos outros e nossos. Porque a pessoa vai ter menos dor que ela teria, né? Isso é muito impressionante. É claro, e aí entra uma discussão, né? Hoje, no movimento espírita, as pessoas têm muita dificuldade de falar da lei de causa e efeito. A pessoa sofreu, mas ela está sofrendo porque fez. Ponto, né? Pode até ser que ela escolheu sofrer, mas a pessoa que escolheu sofrer é um nível tão elevado que não reclama da dor. Está lá no livro dos Espíritos, né? A diferença entre aquele que está fazendo uma prova e uma expiação é que o que está fazendo a prova, ele não reclama, né? O que escolheu aquilo, ele tem mais propensão a suportar. Mas voltando aqui para o ponto, eu tenho uma coisa interessante aqui. Eu queria entender o psicológico do mentor espiritual. O que passou na cabeça do mentor ali, o principal, que era o Druso, que ele fica emocionado e recolhe-se a si mesmo. O que vocês acham que passou na cabeça dele? Vou ler a frase dele de novo. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. Oi, Maria Cícera, pode falar. O imenso amor de Deus por nós, por seus filhos. Creio que foi isso. Também. Eu queria ver quem mais aqui pode dar uma... Oi, José Carlos, pode falar. O que você acha que passou na cabeça do mentor aí quando ele falou aquilo? Eu penso que ele refletiu uma realidade, né, de que planejar é mais fácil do que fazer. Ele, quando fala do nevoeiro da carne, mostrando que é indefinido, vai depender muito da vontade de agirmos com o coração aberto ao amor, à caridade, a essa busca do aperfeiçoamento, que é dever de todos nós, né? Para não falir, porque muitos falham na execução, né? Do que foi planejado. Legal. Muito bom, gente. Que mais, gente? Quem mais? Paulo, pode falar, por favor. O que passou na cabeça aí do instrutor, do Druso? Eu acho que passou na cabeça dele a sua própria história, né? Eu acho que as suas experiências passadas e aquelas que viriam, que ele pudesse tomar as mesmas decisões que o Adelino tomou, né? Que ele tivesse essa força.
Isso aí. Ele deve ter olhado assim, eu fui como um Paulo de Tarso, torturei não sei quanto, fez não sei o que lá. Eu já, pela amplitude do entendimento do Druso, era um cara tão visionário, tão espiritualizado, ele já sabia o tamanho da prova que ele teria, e ele falou assim, será que quando eu tiver esquecido tudo, estiver no nevoeiro da carne, eu vou conseguir? Lembrou de todos os dramas que ele teria que viver, que ele já está com um plano na cabeça, e aí ele não aguentou, né? Ele ficou lá naquele sentimento de profundo recolhimento. Profundo recolhimento. Uma vez, um companheiro nosso, numa reunião de trabalhadores, tipo essa, assim, né? No estudo de trabalhadores, ele fez um comentário que, para mim, me marcou muito aquilo, né? Ele falava assim, os espíritos que estão aqui, prestes a reencarnar, eles ficam olhando com muita esperança e falando, tomara que eu consiga chegar um dia a ficar na equipe de trabalhadores da casa. Eu gostaria de ser, um dia, aquela condição que nós tínhamos, ela era, entre aspas, invejada ou desejada pelos espíritos, porque nem todos conseguem nem chegar a frequentar o centro espírita. A vida, ela vai levando as pessoas para lugares diferentes, né? Na juventude, a gente narra isso em Conto de Jovens, e os jovens eles sentem muito essa situação. Sabe aquela figura da tartaruga que põe 1000 ovos e apenas 2 ou 3 que sobrevivem? 2 ou 3, porque aqueles bichinhos vão saindo e os caranguejos na praia vão comendo e as gaivotas vão comendo. Quando chega no mar, os peixes comem e aí vai. Não sobrevive. Sobrevive 2 ou 3 de 1000. É mais ou menos o que acontece com os jovens hoje. Eles são preparados no mundo espiritual, recebem as condições, mas não necessariamente vão conseguir cumprir as suas funções. Vão sequer chegar no centro espírita para o trabalho. Podem ter se desviado no álcool, nas drogas, ou no sexo, ou na vida das noites aí, né? Então, é um ponto assim, interessante para a gente valorizar. Gente, já que estamos com a mão na charrua, quantos anos de vida faltam para a gente? Né? Eu olho assim e falo, estou com 50, será que eu chego nos 80? Por que não aproveita e faz o que tem que fazer agora? Por que não faz o que tem que fazer? Porque quando chegar lá, não vai ser fácil, né, gente? A gente vai lembrar assim, puxa vida, tive a chance de fazer e não fiz, né? Alguém mais quer fazer algum comentário aqui? Explicar por que ele usa a expressão nevoeiro da carne? Alguém pode explicar por que ele usa essa expressão? Oi, Márcia, pode falar. Nevoeiro da carne é a encarnação aqui na Terra? Sim. Mas por que ele usa essa expressão? Ele qualifica de nevoeiro. Porque as dificuldades aqui não são fáceis, né? Porque nós não estamos vendo nossos mentores espirituais, a não ser que a gente seja evidente, né? Legal, Márcia. Vou deixar a Maria Cecília aqui falar. Pode falar, vai, Maria Cecília. Eu não sei se você está no mudo ainda, Maria Cecília. Nevoeiro porque nós viemos com o esquecimento do passado. Foi essa interpretação que eu fiz. O véu do esquecimento, né? E além disso, né? As atrações da matéria, a ilusão da matéria, torna isso mais intenso ainda, né? Os espinhos do mundo abafam a semente, né? Muito bom. Então, essa é a história, né, do Adelino que a gente queria ter compartilhado com vocês. Espero que vocês tenham apreciado. É uma história bem intensa para a gente, né? E a gente lembra... Deixa eu parar aqui a apresentação. A gente lembra só um minutinho. Leila, eu acho que o seu microfone está aberto. Se puder fechar, por gentileza. Obrigado. E a gente lembra do capítulo dos Missionários da Luz,
que falam dos completistas, né? Que são os espíritos que chegam no plano espiritual e que conseguiram, em sua grande maioria, completar as tarefas. Mas a narrativa do texto é que são muito raras as pessoas que conseguem cumprir os seus planos. E aí são planos na área profissional, na área da família, né, com os seus familiares, e no espiritismo também, né? Então, acho que é interessante essa reflexão para a gente avaliar, né, como será a nossa condição ao chegarmos lá do outro lado. Será que nós estamos cumprindo, né, o nosso papel ou não? E aí eu vou abrir um pouquinho para as pessoas falarem e depois eu vou trazer aqui uma fala final do Chico, né? Mas alguém tem algum comentário? Eu vou puxar aqui a Elizabeth, lá de Uberlândia, nossa amiga querida, para colaborar com a gente aqui. Beth, o que você tem a contribuir para a gente? A Maria Cecília também tinha levantado a mão, depois ela baixou, às vezes ela tem alguma coisa para falar. A Cecília falou, foi a Cícera, então, né? Acho que foi a Cícera também. Ah, então tá bom. É que já falaram o que eu ia falar, o nevoeiro É o véu do esquecimento, né? Eu percebi que era isso. Exatamente. Legal. Bom, eu penso que, para analisar a nossa condição, não temos uma resposta certa para dizer como vamos chegar lá, não é? Mas talvez, se fizermos como Santo Agostinho sugere, a gente pode ter uma condição bem melhor, né? Que essa. O fato de sermos trabalhadores não garante, né, que a gente chegue nessa condição de completista, que são raros, né? Acho que é mais ou menos isso. Isso aí, Beth, muito bom. Depois eu continuo aí. Oi, Marlene, saudade de você, Marlene. Correria aqui tá difícil, viu? Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria falar duas coisas a respeito do nevoeiro, porque essa simbologia que ele usa é para que a gente consiga perceber que em algumas situações da vida comum, nós também ficamos nesse nevoeiro sem saber fazer uma escolha boa. E quando no nevoeiro da carne, acontece a mesma coisa, nós não conseguimos ver com nitidez, nós não conseguimos ver com precisão. E no intercâmbio mediúnico, nós também vivenciamos esse nevoeiro, porque estamos aqui e estamos em comunicação, e eles estão em comunicação conosco, mas é um nevoeiro também que nos dificulta. E a questão do completista, a história daquela moça me impressionou muito, porque ela faz todas as situações difíceis, muitos filhos, com doença, com opção de coisas, né? E pede para que a beleza dela seja amenizada, para que ela possa completar o seu caminho. E nós, às vezes, não percebemos que aquela dificuldade, como você falou hoje muito bem, e os nossos companheiros também, que aquela dificuldade, ela aparece para que nós possamos exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão, e nos refinarmos para a vida e para as relações, porque é com isso que nós caminhamos, é com esse aprendizado nas relações sociais. Nós não estamos aqui para vivermos isolados, nós estamos aqui para vivermos em comunidade, e é nessa vivência que nós exercitamos as virtudes. Então, era isso que eu queria comentar. Muito obrigada, bom dia para vocês. Muito bom te ouvir, Marlene, muito bom. Esse ponto que ela trouxe foi bem cirúrgico, né? Nevoeiro, porque impede a gente de ver as coisas. Muito bom. E tem dois comentários aqui que eu queria trabalhar. Um do Altair, que ele fala, como no livro Voltei, né? O trabalho na casa espírita não nos faz diferente perante a reforma íntima, né? É bem bacana a história desse livro, a gente usou isso até lá na jornada na educação espírita, e o que diz ali, né? A mensagem que a gente tira do final, o Frederico Figner, que é o irmão Jacó, está no livro, ele chega no mundo espiritual cheio de dificuldades, sem luz.
Mas as pessoas podem perguntar, então não valeu nada o trabalho que ele fez? Claro que valeu. Ele foi recebido por ninguém menos do que Bezerra de Menezes. Ele criou uma rede de simpatias. Ele ajudava muita gente. Mas ele não fez a tarefa que é a mais importante, que é a mudança interior, né? Mas isso não diminui o valor das obras do bem que as pessoas fazem. O Adelino, ele estava ali nas duas lutas, né? Na interior e também nas obras do bem. Então, esse é um ponto importante. E aí, a outra coisa que a Adriana Tarrara traz aqui, uma luta interna diária, muita disciplina e perseverança, para executar o trabalho proposto de ser cristão e vencer a si mesmo, e ser pessoa melhor, e trabalhar na doutrina em qualquer lugar. Gente, muito bacana o que a Adriana escreveu aqui, muito legal, e eu me lembrei, né, recentemente, conversando no ambiente profissional, a gente, pensando lá, tem uma companheira espírita no Recursos Humanos, a gente começou a discutir sobre o desenvolvimento das pessoas que são de chão de fábrica, pessoas que são carentes, etc., da importância da gente ter um trabalho de educação, de desenvolvimento das pessoas, etc. E aí veio muito forte, né, uma coisa que, no futuro, todos os lugares serão reconhecidos como um núcleo de atividade cristã. O escritório que a gente trabalha, a fábrica que a gente trabalha, é um núcleo do Cristo também, onde nós temos que estender nosso campo de ação. E aí, a gente vai lembrar do que a gente falou no meio da reunião, né? Novamente, o que diferencia Adelino para os demais espíritas, uma grande maioria, talvez, eu não sei, porque são raros que chegam na condição do Adelino, é que ele não limitava o seu campo de ação, ele expandia. E nós, como eu disse, né, fazemos um círculo ao redor de nós e falamos aqui, eu só vou até aqui. Quando nós somos convidados para algumas atividades, a gente diz, não, eu só vou até aqui que eu já estou com muita coisa. E quando a gente espreme a agenda, eu tenho uma agenda muito apertada, mas quando eu olho as coisas que eu desperdiço no meu tempo, são tantas, eu falo assim, meu Deus, eu perdi tempo com isso, não posso perder tempo com isso. E a gente já tem bastante atividade, mas eu fico imaginando, né, quanto de desperdício que a gente faz. E aí a gente quer lembrar a passagem do Chico, onde o Chico ele está conversando com um companheiro, o companheiro fala assim, nossa, Chico, esse livro Nosso Lar e todo esse conhecimento do mundo espiritual, como o espírita ele está privilegiado, né, para chegar lá no outro lado da vida, porque já sabe de tudo isso. Aí o Chico vai e olha para ele, meu amigo, eu não vi nenhum espírita que desencarnou que voltasse para dizer que estava tranquilo lá e que não estivesse muito desconfortável em relação ao tempo que ele desperdiçou na Terra. Então, que a mensagem de hoje, né, desse nosso estudo, ele seja para a gente, assim como o Druso, né, o instrutor, fez a reflexão, só que nós já estamos na Terra, nós não vamos reencarnar, nós já estamos reencarnados. Que a gente aproveite o máximo, né, o período que a gente está aqui para servir, não só no movimento espírita, mas é muito importante no movimento espírita, mas na nossa vida pessoal, com as pessoas que a gente vive, né, com a família, com o ambiente profissional, que a gente entenda que qualquer lugar é um núcleo de trabalho do Cristo, né? E nós vamos estender o nosso campo de ação em tudo. Essa era a mensagem que a gente tinha para hoje, né, da visão dos espíritos sobre os trabalhadores do bem, né, que a gente possa ter aí um sábado de muita paz. Quero agradecer aí a paciência de todos com o trabalho dessa manhã. Muito bem. Então, vamos agora nos preparar para a prece. Pedir para o Zé Carlos. Zé Carlos, você pode fazer a prece para a gente? Posso. Com muito prazer. Então, amigos, vamos, mais uma vez, fechando os nossos olhos físicos para melhor nos concentrarmos com a espiritualidade amiga que já aparece como essa rede sintonizada no bem, que nos inspira, que está sempre do nosso lado, que
possamos, nesse instante, agradecer a vida, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, momento de reflexão sobre o que estamos aqui fazendo, o convívio, esse convívio de aprendizado que eleva o nosso entendimento e possamos nos tornarmos cada vez mais bons servidores da mensagem do Cristo, que a nossa vontade de fazer o bem, de praticar a caridade, de buscar o conhecimento, sempre esteja com a gente, sempre fortalecida, firme como uma rocha, alicerçada na compreensão do nosso dever, da nossa responsabilidade, da autotransformação, da nossa reforma interior, motivo pelo qual temos essa oportunidade existencial. Que possamos, por fim, exercitar as virtudes, as potências da alma que já nos foram concedidas, que estão dentro de nós, agradecendo ao Mestre Jesus pelo exemplo de ensinamento, de amor que ele nos deixa, e que possamos, assim, ao decorrer desta semana, sermos protegidos nesta ampla rede de amigos espirituais que desejam e trabalham pelo nosso bem. Que tenhamos nossos caminhos iluminados e protegidos pela nossa fé, perseverança e resiliência, graças a esse amor, a esse conhecimento que estamos obtendo a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.